Deus vai sempre nos ajudando quando a gente coloca o nosso ouvido na direção de ouvi-lo. E hoje eu já vinha rezando, já não só hoje, ontem também, buscando essa renovação do Espírito Santo na minha vida mais uma vez, buscando que o Senhor me batizasse mais uma vez. Eu preciso que o Senhor me batize muitas vezes, para que eu possa viver cheio do Espírito Santo, possa vencer as batalhas contra nós mesmos também. E ontem, inclusive, passei bastante tempo assistindo a vigília de Pentecostes com o Papa Francisco, lá no Circo Máximos em Roma, não é, onde os primeiros cristãos foram queimados, pendurados em estacas, sacrificados, não é? Não nas lutas do Coliseu, mas no próximo Circo Máximo mesmo, não é? O chamado Campo do Vaticano. A gente fala Vaticano, a gente já imagina só a Catedral de São Pedro, não é? Aonde é a sede apostólica da nossa fé católica. Mas aquele lugar, ele chama Campo do Vaticano, aquele estado, porque foi ali aonde Nero colocou os cristãos untados de piche, tacou fogo. Foi ali que foram mortos centenas de cristãos que não abriram de professar Jesus como seu Senhor e de andarem com uma vida cheia do Espírito Santo. E o Papa Francisco fez questão de ficar todo o tempo ali, não é, junto com Frei Raniero Cantalamessa, um grande pregador carismático que vem pregando há muito tempo já para as casas papais. Também um pastor estava lá com uma delegação protestante para mostrar que só o Espírito Santo para acabar resolvendo esse problema todo. A coordenadora do movimento focolarino que luta pela unidade do mundo. E eu fiquei 2 horas assistindo, rezando, chorando, pedindo o Espírito Santo, cantando junto, clamando essa presença de Deus. E aí hoje de manhã o Senhor já começou a me dar algumas palavras para compartilhar com vocês. Um repórter foi me entrevistar, sou vereador, então às vezes eles vão lá para conversar sobre assuntos da atividade parlamentar. E ele, quando entrou na minha sala, ele viu, estava a Bíblia do lado, e exatamente por isso estava meu texto, estava a Bíblia, estava não sei o quê, e ele não é um dos que me conhecia da cidade, então ele falou: você é evangélico? Eu falei: não, eu sou católico, sou carismático. E aí ele disse: olha, começamos a conversar outros assuntos. Ele falou: olha, eu tenho uma doença no sangue, que eu não sei dizer o nome agora, porque é um daqueles palavrões que só quem tem a doença não esquece o nome, né? Falou: e quando veio o diagnóstico, minha mulher começou a pesquisar na internet, entender a doença, o remédio que eu tinha que tomar, o tratamento que eu tinha que fazer. Era um problema na medula óssea de produção do sangue, e lá na internet apareceu lá quem tinha essa doença. Quando descobria, supondo que estivesse no início, tinha 14 anos de vida. No máximo 14 anos de vida. E aí eu ouvi ele falar isso, não é? E comecei a conversar sobre esse assunto. E ele disse assim: o que me deu força foi que na minha pesquisa eu vi o testemunho de uma pessoa na internet lá, nesses sites de saúde. E a pessoa dizia que ela já estava com mais de 20 anos vivendo, não é, com essa doença, que no máximo viveria 14 anos,
Mas ele, como jornalista, não acreditou muito e resolveu ligar para a pessoa lá no Maranhão. E quando ele ligou para a pessoa disse: quando eu dei esse testemunho fazia 21 anos, agora já faz 30. E eu vou viver muito mais que isso, porque eu estou super bem, você não se apavore não. E aí ele disse: e que conselho você me dá? E o cara lá no Maranhão disse para ele: vire carismático, porque foi o que me deu força. Foi o que eu, quando percebi que podia morrer, foi a hora que eu fui buscar Jesus num grupo de oração e vi o poder do Espírito Santo e deixei-me guiar. E ele disse assim: você quer um conselho? Vira carismático, que você vai viver uns 50 anos ainda, disse para o jornalista. E o jornalista me contou aquilo, porque eu tinha dito para ele que eu era carismático, e é óbvio que eu não ia perder a viagem, né? E eu perguntei para ele se ele queria já que eu rezasse por ele ali mesmo, para receber o Espírito Santo. Ele ficou meio sem jeito, não é? E eu disse para ele: então apareça, vá, né, num grupo de oração, se você fica aqui, aquele respeito humano, para que Deus te dê essa graça. E você vai ver que o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, não só nos cura. No caso deste homem que ele ligou lá no Maranhão, ele não foi curado. Jesus podia ter curado, o homem podia ter dito para ele: olha, eu fui no grupo de oração, recebi o Espírito Santo e fui curado. Não, ele não foi curado, ele continua com a doença. Só que a doença não o está matando. A doença não tem tido progresso anunciado pelos médicos, porque Deus tem agido. Por que Deus não curou? Bom, essa é uma pergunta que eu não sei responder. Eu só sei dizer que o Espírito Santo tem dado a ele muita força, e com certeza esta graça tem ajudado ele a fazer muitas outras obras, além de dar testemunho, não é? A ponto de, do outro lado do país, ter ligado para ele. Quando cheguei aqui também, eu vi a revista da Arquidiocese, vocês viram aí na porta, né? Está aqui o falecimento do cônego Ângelo Bank, com 100 anos de idade. E eu me lembrei que quando eu fui coordenador diocesano da Renovação Carismática, há muito tempo atrás, aqui na diocese, alguns dos jovens aqui não tinham nascido, o padre Ângelo era o nosso acompanhante. E um dia, isso era em 1984, ele toca o telefone da minha casa, não tinha celular não. Eu atendo o telefone e a secretária dele lá em Paissandu, que ele já estava em Paissandu, na paróquia São João Maria Vianney, que é a paróquia do centro, disse assim: Sidnei, o padre Ângelo quer que você venha para cá agora. Eu falei: mas como? Estou em Maringá, né? Não, ele quer que você venha para cá agora e traga 2 pessoas da equipe. E aí eu já fiquei preocupado, porque a renovação nascendo com muita dificuldade, muita incompreensão, ninguém entendia essa graça, muita crítica, muita gente achando que a gente ia se desviar da fé, muita gente achando que eram maluquices. Aí o único padre que de vez em quando participava com a gente, manda eu ir lá correndo, já pensei no pior, né? Peguei meu carrinho, fui para Paissandu, chegamos lá na casa paroquial, descemos, entramos era uma casinha de madeira, e uma sala, a sala da casa, né, assim, uma varandinha, a sala, e eu entrei e tinha uma cadeira bem no meio da sala. E ele, né, o padre Ângelo, até no final da vida, ele já falava com aquele jeitinho dele assim, de japonês e tudo. E aí ele disse assim: essa cadeira aqui no meio, eu vou sentar nela, e eu só saio daqui na hora que eu estiver orando em línguas. Vocês ficam preparados aí, porque eu vou ficar até a hora que der. Aí nós, todos sem saber o que fazer,
ele sentou na cadeira e ficou lá, e nós rezamos, e nada do padre começar a orar em línguas. Eu olhava o relógio, falava, agora a coisa vai ficar ruim mesmo. Rezamos, até que Deus me deu uma inspiração, e eu disse assim: Padre Ângelo, o senhor tem que abrir a boca, senão o Espírito Santo vai ter que arrombar. A gente reza em línguas, mas o senhor tem que fazer, abrir tua boca. O Espírito Santo vai te inspirar, vai te usar, mas ele não vai te possuir, é uma inspiração. Eu falei, ele não está dominando vocês. Eu falei, isso aqui não é espiritismo não. Aí ele riu, né? Nós demos um intervalo, e quando voltou nós rezamos por ele, e ele nunca mais se esqueceu. Até há 2 anos atrás eu estive lá num evento, e ele estava lá, e ele veio me procurar e falou, rindo, né? Ele falou, é o Espírito Santo, né? Eu falei, é o Espírito Santo, né? Ele com 98 anos. O Pentecostes é uma graça tremenda que Deus está fazendo acontecer de novo nesses últimos 50 anos, mas que ele só vai ter valor mesmo se ele acontecer na vida da gente. Senão ele é uma apresentação, senão ele é algo que serve para a gente assistir e se emocionar. Mas peças de teatro nos emocionam, músicas bem cantadas nos emocionam, celebrações litúrgicas muito bonitas nos emocionam, mas não são o nosso Pentecostes. Nós precisamos de pedir para Jesus o nosso Pentecostes. O Pentecostes de cada um de nós precisa acontecer muitas vezes. Nós vamos parando de buscar essa experiência, nos fechando para pedir para o Senhor solução para os nossos problemas, e deixamos de pedir o Deus que tem todas as coisas nas suas mãos. Os problemas, a gente vence um, virão outros, faz parte da vida. O Espírito Santo está acima disso, porque Ele é Deus. Então, se Ele age em nós, nós não só podemos vencer muitas etapas, como nós podemos enxergar coisas que a gente não enxergava sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós temos uma visão tão curtinha, que a gente só consegue pedir ou querer o que está na ponta do nosso nariz, e perdemos de pedir ou de nos deixar guiar para alcançar as coisas que estão muito mais adiante, e que sem o Espírito a gente não vê, que sem o Espírito Santo a gente não consegue compreender. Por isso que é muito importante a gente aproveitar esse tempo para renovar isso, para renovar esse desejo de ficar cheio do Espírito Santo, e lembrar que a gente tem que fazer isso muitas vezes. Eu era solteiro, me lembro, e meus pais foram reformar a nossa casa, e fomos morar na parte de trás aqui do Parque do Ingá, numa casinha de 2 quartos e uma sala junto com a cozinha, e eu dormia ali naquele lugar, porque os homens, né, ficavam um quarto para os meninos, um quarto para o casal, meus pais, e eu ficava ali onde dava até que reformasse, era bem rápido a reforma. E eu me lembro que muitas vezes eu pegava, já chegando da universidade, ou chegando das coisas, eu atravessava a rua, e ia até o parque, que era ali o Parque do Ingá, para chegar perto
ali das árvores, do mato, para ficar sozinho, e me ajoelhava ali e pedia para Jesus que eu queria ficar cheio do Espírito Santo, mais uma vez. Se você ainda não ficou cheio do Espírito Santo, ou se você ficou cheio do Espírito Santo e parou de buscar, tem que bater na porta, porque quem busca encontra. Tem que bater na porta. Às vezes a gente para de pedir aquilo que é mais importante para a nossa vida. Então o que eu quero hoje é motivar você a continuar pedindo. E muitas vezes as pessoas não percebem que a grande graça não é ter um momento de emoção, mas ter um momento de poder. Quando no começo da minha caminhada tinha muitos encontros para os jovens, ainda existem, os mesmos encontros que existem hoje existiam naquele tempo, era igualzinho. E aí tinha um momento que era um momento que liam-se cartas das famílias, aí tinha uma música, né, uma Ave Maria cantada, bem cantada, com as velas, um momento lindo, não é? Às vezes um testemunho de alguém que não viu o carinho da mãe ou do pai, etc. E todo mundo chorava. E eu me lembro que nos primeiros encontros que eu fui coordenar, os que eu fui pregar, eram esses mesmos, outros coordenavam. Nos primeiros que eu fui coordenar, eu falei, nós vamos tirar esse momento. Foi o maior escândalo, mas esse é o momento mais importante do encontro. É o momento que todo mundo chora. É o momento que todo mundo se emociona. E eu disse, é muito bom às vezes nós nos emocionarmos. Mas eu sou chorão, eu me emociono às vezes ouvindo uma história na televisão. Às vezes estou assistindo um programa de televisão lá que tem nada a ver, tem uma história meio triste, uma história de solidariedade, eu choro. Você já chorou assistindo televisão? Assistindo um filme? A gente não chora. Mas isso não faz você ficar cheio do Espírito Santo. Isso faz você ficar emocionada. Eu dizia, nós podemos ter emoção, mas a gente precisa tomar o cuidado para não achar que a emoção que você tem, só porque você está num momento de falar de Deus, que essa emoção significa que você está tendo uma experiência do Espírito Santo. E se você se basear nas emoções, quando você não se emocionar mais, você vai achar que Deus não está mais com você. Quando você não tiver acabar mergulhando só no lado emocional. Eu fiquei vendo esses dias na televisão, não é? Tinha lá um juiz fazendo uma dinâmica para as pessoas se perdoarem, para fazer acordos lá. É um movimento que eu vejo em vários momentos, em grupos de igreja fazendo isso. É ruim? Não é ruim. Existem muitas formas terapêuticas, mas não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é outra coisa, é Deus que vem em nós, e o poder daquilo que Ele faz em nós é tão profundo que permanece, é tão intenso que arranca a gente do pecado, é tão poderoso que liberta o dependente, é tão intenso que faz a pessoa querer se reconciliar e perdoar de coisas que foram muito dolorosas. É tão forte que faz a gente ter coragem de anunciar Jesus aonde ninguém teria coragem de falar. Fizemos um momento de pedido do Espírito Santo no encontro em Curitiba, só para membros do Ministério Público e do Judiciário, e alguns advogados. E depois terminou o encontro, teve um momento onde nós pedimos o Espírito Santo, terminou o encontro, foi todo mundo almoçar no restaurante lá de Curitiba, famoso lá, não vou falar o nome para não fazer propaganda, né? Aí foi todo mundo para o restaurante, separou, restaurante muito grande, separou uma parte para a gente.
Aí antes de almoçar, o pessoal falou: olha, Sidney, você faz a oração dos alimentos? Aí eu falei: eu faço. Fiz a oração, o padre estava do meu lado, deu a bênção. Aí a gente ia comer, um subiu na mesa, levei maior susto. Um juiz lá de Santa Catarina subiu em cima da mesa e começou a falar para todo o restaurante, citando um texto de Timóteo: prega oportuna e inoportunamente. E ele disse: aqui é inoportuno, mas o Espírito Santo mudou a minha vida hoje. Inclusive ele até marcou o casamento dele para fazer dentro do encontro, no encontro seguinte. E quando ele terminou de fazer o discurso dele, o restaurante, que é imenso, estava todo de pé aplaudindo. Quando o Espírito Santo faz, as pessoas fazem coisas impensadas e o Espírito Santo dá frutos inimagináveis. Então, de todas as coisas que eu gostaria que você tivesse na sua vida, mais do que cura e libertação, é o Espírito Santo, porque Ele é que pode fazer tudo isso a mais. Se tem alguém que pode nos libertar, é o Espírito Santo. Se tem alguém que pode nos curar, é o Espírito Santo. Mas não por isso, mas porque Ele é o motor de Deus. Sem Ele não há igreja, sem Ele não há esperança, sem Ele não há maranata, vem Senhor Jesus, a expectativa graciosa. Sem Ele não há ousadia, parresia. Sem Ele só tem instituição humana. E é por isso que tem gente que mata os outros aí por religião, né? Nós nunca vimos tantas pessoas matando outros por religião, né? Hoje foram mortos 28 cristãos lá num dos países da África. Recebi a mensagem do padre Márcio da Congregação dos Missionários. Disse: hoje, porque o fuso horário é diferente, foram mortos porque não abriram mão de dizerem que eram cristãos. Num mundo que mata por religião, só o Espírito Santo é capaz de consertar. Então vamos ficar de pé. Isaías 11, versículo 2. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor de Deus. Sua alegria se encontrará no temor do Senhor. Ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os fracos com igualdade e fará justiça aos pobres da terra. A igreja, entre os diversos textos que tratam dos resultados do Espírito Santo, podia ter escolhido 1 Coríntios capítulo 12 e falado dos dons carismáticos, de orar em línguas, profetizar, expulsar os demônios, discernimento, cura, ciência, sabedoria. Podia ter usado os de Romanos, quando São Paulo fala: uns são doutores, outros profetas. Mas a igreja gosta de usar esse texto de Isaías, que fala dos 7 dons. A diferença é que estes são os que Isaías diz que estariam em Jesus. E se é os que Jesus precisou, a gente precisa também. Levanta o teu braço e fala para o Senhor: eu preciso do teu Espírito Santo hoje, com todos os dons, com todas as graças. Eu preciso do teu Espírito hoje, Senhor,
para profetizar, para realizar milagres na minha vida, na vida dos meus irmãos. Eu preciso do Teu Espírito hoje, Senhor, para mandar o diabo embora da minha casa, da igreja, dos nossos filhos, do meio das ruas por onde o diabo tem nos cercado. Nós repreendemos em nome de Jesus, porque temos o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo, Senhor, porque preciso de sabedoria, coragem, entendimento, temor de Deus. Eu preciso do Espírito Santo, porque preciso de amor, alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade, domínio próprio. Todos aqueles frutos citados na carta aos Gálatas, no capítulo 5, todos aqueles citados na carta aos Romanos, capítulo 3 e capítulo 8, todos os citados na carta aos Coríntios, capítulo 12, e todos os citados por Isaías. Eu preciso do Espírito Santo, Jesus. Vem. Quero mergulhar nas profundezas. Vem, Espírito do Espírito de Deus, e descobrir suas riquezas, e descobrir suas riquezas em meu coração, e descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, é tão lindo, tão simples, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.